Fala bem forte, primeiro o reino. Estamos aqui no Primícias, todas as segundas-feiras, para ativar, abençoar milhares, milhões de pessoas. Não tem limite, né? Quanto nós podemos servir. O reino tem a ver com isso. É um código. O reino tem uma constituição. O reino tem uma cultura. O reino tem uma mentalidade. O reino tem uma natureza. E a natureza do reino é servir. A natureza do reino é nos dispor, é nos movimentar. Se dispor, movimentar e servir. Todas as vezes que você tem disposição, Deus não conta com a sua capacidade, Ele conta com a nossa disposição e com a nossa resposta. Quando você se dispõe e você começa a caminhar, inevitavelmente você vai servir. Quando você se dispõe, movimenta e serve, você multiplica, você expande o reino. Vidas são tocadas, pessoas são transformadas, famílias são abençoadas, negócios, empresas criam negócios exponenciais, criam visão, transformação. Está aqui reunido nessa manhã no Primícias, gente que Deus chamou agentes de transformação no mundo. Você sabe, Deus é soberano, Deus pode, e Ele age na terra como Ele bem entender. Mas, deixa eu te contar uma coisa, Deus não age na terra sem ter os seus agentes. Você é um agente do reino aqui na terra. Deus é soberano, Ele pode agir e Ele age, mas Ele não vai se mover. Olha que coisa interessante. Deus não se move se você não se mover. Deus não se move se você não se movimentar. A humanidade não é servida se você não servir. A humanidade não cresce, não prospera, não desenvolve, não governa se você não governar. Estar aqui no Primícias a cada segunda-feira é um banquete de fato, como Elis falou. É um banquete, é um tempo de desfrute, é um tempo de crescimento. E 3 coisas acontecem aqui nessa manhã no Primícias. Fala assim: adoração, ativação e alinhamento. Nós adoramos e continuaremos a adorar. Você vai ser ativado e Deus também vai trazer alinhamentos. Nós não começamos nada na nossa semana, coisa alguma, sem antes separar esse momento especificamente para isso. Então se prepare para ser ativado nessa manhã. Vamos lá? Quero que vocês todos então possam ficar de pé. Brincadeira, pode sentar, tá bom? Pode sentar. Fique à vontade. Bora viver o novo? Nós estamos preparados para viver o novo aqui. Viver o novo não é fácil. Não é fácil. Responder à nova fase não é fácil. Ao novo tempo não é fácil. Não adianta ninguém dizer assim: não, é tranquilo demais. Obedecer é tranquilo, é de boa demais, Mateus. Eu rapidamente obedeço ao Senhor, eu rapidamente correspondo, eu rapidamente me movimento, o que o Senhor fala comigo, assim, de prontidão, rapidamente eu saio do lugar. A gente percebe pela experiência que não é assim. Deus sempre quer nos levar para a próxima fase, para o próximo nível, um novo tempo. Inclusive está começando hoje um novo mês, né? Inclusive antigamente você falava que hoje é dia 1º de abril, é isso? Antigamente, lá no outro tempo, você sustentava que esse era o dia. É isso que as pessoas falam, que é o dia da mentira? Esse folclore, né? Esse mito. Escuta uma coisa, sua vida não pode ser uma mentira. O dia que você nasceu foi o dia que Deus disse assim: olha, escuta isso aqui. O dia que você nasceu foi o dia que Deus disse assim: olha, esse mundo não será mais o mesmo. Todas as impossibilidades apareceram, surgiram, travas, bloqueios, problemas apareceram no seu cenário familiar, social, econômico, religioso, seja qual for, apareceram para tentar travar você de aparecer nessa terra. Mas já que você apareceu nessa terra, Deus disse: esse mundo não pode mais ser o mesmo. E é por isso que a terra perde demais quando você não vive seu propósito. O mundo perde demais quando você não governa. As pessoas à sua volta perdem demais quando você não as influencia. Olha como as pessoas podem privar a humanidade de tanta riqueza que você carrega. Já parou para pensar nisso? Como as pessoas, as famílias, como a sociedade perde quando você não vive exatamente aquilo que Deus disse que você é.
E é por isso que o dia que você abraça esse propósito único, singular, valioso, você está concordando com Deus. Você está dizendo: eu acredito realmente, esse mundo não vai ser mais o mesmo. Deus é aquele que tem o passado, o presente e o futuro nas mãos. E eu posso te dizer uma coisa: você deve ser o mais produtivo e presente no agora, mas Deus já viu o seu futuro e viu que vale a pena. E é por isso que Ele vai nessa manhã dar um pontapé em você e dizer: vai para lá, porque vale a pena. Quer que você fale comigo assim, ó: eu vi. Fala mais forte: eu vi o meu futuro, gostei dele, e é para lá que eu vou. Quanto mais comprometido você tiver com isso, mais produtivo você vai ser no seu agora. Tem um texto da palavra que eu gosto muito, que está aqui no texto de Isaías 43, verso 19. Eu quero daqui a pouco contar uma história para vocês. Deus diz assim, ó: eis que eu farei uma coisa nova. Fala, uma coisa nova. Quem quer viver uma coisa nova nessa semana? Quem quer ver uma coisa nova? Um rolê novo, diferente. O Dr. Tassi estava vendo aquele vídeo. Eu fiquei acho que uns 5 minutos vendo aquele vídeo. Aquele negócio na mão assim, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Aquilo é uma coisa nova, né? Quem quer viver uma coisa nova essa semana aqui? Uau! Quem quer viver uma coisa nova esse mês? Você está toda hora falando dessa coisa nova, dessa experiência nova. Gente, mas Deus é que é especialista em nos fazer viver coisas novas. Nós não estamos inventando nada. Quando você fica caçando novas experiências, isso tem a ver com o que Deus fala para nós. Pensa em alguém que é especialista em nos empurrar para viver coisa nova, coisa diferente. Sabe por quê? Porque quanto mais você vive coisas novas, descobertas novas, lugares, ambientes, pessoas, situações, mais maduro você se torna. Deus não tem compromisso com a sua infantilidade, Ele tem compromisso com o seu crescimento. Deus não tem compromisso em ficarmos ali a vida toda celebrando aquilo que nós já vivemos. Para de procurar Deus nos lugares que Ele já passou. Vamos caminhar para onde Ele está se aprumando, para onde está apontando. Deus está indo para lá, Deus caminha para frente. Nós já vivemos coisas muito boas ontem. Vivi experiências muito boas ontem com a minha família, com alguns amigos. Foi massa demais. Mas nessa manhã eu já estava preparando para vir para cá. Alguma coisa veio no meu coração: estou fazendo coisa nova. Então essa expressão de Deus, esse recado de Deus para nós é: vamos viver coisa nova. E vou te falar: Mateus, eu não quero. Você cruza os braços, senta e fica assim: vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que fica. Hoje eu vou te dizer, Deus vai, vou usar essa palavra aqui, porque é a palavra que está lá nas Escrituras. O Senhor vai empurrar você para coisas novas. Eu não quero. Você é filho, Ele vai te forçar a viver coisa nova. Não quero, então Ele vai te obrigar. Então é melhor você responder o quanto antes. Não dá para você ficar aí no mesmo lugar de sempre. Esse lugar pode ser geográfico, esse lugar pode ser emocional, pode ser espiritual, não importa. Agora o que Ele diz? Vou fazer uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não a sabeis? Aí Ele fala: eu vou colocar um caminho no ermo e rios no deserto. Deus é especialista em fazer coisas novas. Agora vamos ver como é que Deus faz isso? Vocês estão prontos? Quero ler com vocês um texto que está aqui, Marcos. Uma história que está aqui em Marcos, do capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do verso 30. Marcos 6:30. Os apóstolos, está aqui atrás, né? Vamos lá. Pode colocar lá, por favor, obrigado. Verso 30. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Fazer e ensinar. Isso aqui é presente na vida de todo discípulo de Jesus: fazer, agir, executar e ensinar. E é por isso que você não pode ficar calado, você não pode ficar parado. Não ficar parado, não ficar calado. Ele fala, verso 31. E disse-lhes: vinde vós aqui à parte, para o lugar deserto, e descansai um tempo.
Então você fala, você ensina, você treina, você serve. Esse descansar aqui significa desfrutar um pouco, renovar as forças, estar num lugar à parte com Ele, na intimidade. Descansar em um tempo, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Olha Jesus aqui falando a respeito do cuidado do seu corpo. Olha o próprio Jesus ensinando a mim e a você, como discípulos dele, a reservar um tempo para nós, para renovarmos nossas energias, nossas forças, para dormirmos bem, para comermos de forma saudável, para nos exercitarmos, porque o reino precisa da sua força, do seu vigor, sim ou não? As pessoas à sua volta, a sua família, seu time, a sua equipe, a sua empresa, seu negócio, tudo que você faz precisa do seu vigor. Quanto mais forte, mais saudável, mais robusto, mais consistente, melhor. E Jesus está dizendo para eles: olha, fica aqui um pouco, vamos descansar. Jesus descansava. Ele se reservava uma parte do deserto para estar com o Pai, para ouvir Deus. Todo chamado de um discípulo de Jesus, antes de fazer algo para Ele, é estar com Ele. É estar na presença, viver na presença, ter a intimidade, ouvi-lo, aprender dele. Aí ele continua dizendo: vinde à parte, verso 32. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. Verso 33. As pessoas os viram a partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram, e aproximaram-se dele. Quantos querem ser um imã de pessoas aqui? Quantos querem ser assim? Eu quero que pessoas estejam em volta. Quantos são apaixonados em gente? Quantos querem ter gente em volta de você, para você alimentar, para você servir, para você transformar? Todo aquele que tem uma causa, inevitavelmente ele vai atrair gente. Jesus tinha uma causa. Não é sobre as coisas, é sobre uma causa. Gente do reino tem causas, porque causas mexem com pessoas, porque causas servem pessoas, porque causas libertam pessoas, causas transformam vidas. Você não tem que estar preocupado com as coisas, do tanto que você deve estar focado nas causas. Se você tiver uma causa, inevitavelmente você vai ter pessoas. Gente fica: eu quero poder influenciar mais, quero poder servir mais, quero expandir mais o reino. Tem uma causa a qual você se dedica. Eles tinham uma causa. E diz ainda: as pessoas iam e vinham. Jesus era um imã de pessoas, tinha gente em volta, era um efeito magnético, atraía as pessoas. Ele despertava fome. Agentes do reino, eles despertam fome, eles despertam sede. Aonde eles falam, a atmosfera muda. Aonde eles chegam, as pessoas querem estar perto. Não é nem tanto a beleza, o poder, ou aquela coisa diferente que eles falam, mas é a própria presença. Por isso que quanto mais cheio da presença, cheio da sabedoria você for, mais pessoas você vai atrair. Gente não vem atrás de você pela sua inteligência. Gente não vem atrás de você porque você é uma pessoa eloquente. Pessoas não vêm atrás de você porque você é muito capaz. Não, elas querem saber o seguinte: você é uma ponte para eu chegar aonde? Estar perto de você vai causar o que da minha vida? Andar com você vai provocar o que? Aprender com você vai me levar a ter que tipo de resultado da vida? Ouvir você vai me levar a conhecer o que? Vai me tornar uma pessoa mais sábia? Vai me tornar uma pessoa mais madura? Vai me tornar uma pessoa não só mais talentosa, mas estar com você vai me fazer mais diferença no mundo? E é isso que as pessoas esperam que respondamos a elas. Então havia uma multidão em volta de Jesus, o tempo todo, uma multidão. Vai escutando. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão. Fala comigo todo mundo assim, ó: compaixão. É totalmente diferente de dó. Dó, você olha, a dó ela tem um efeito desprezível. A compaixão, ela estende a mão. Pessoas não precisam de dó. Dó é um sentimento desprezível que não honra. A compaixão honra, a compaixão serve, a compaixão é ativa. Jesus tinha compaixão no seu coração. E ele fala então que a palavra diz que ele teve compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que coisa interessante isso aqui. Não diz que ele deu alguma coisa para a multidão, diz que ele começou a fazer o quê? Ensinar. Embora Jesus fizesse muitos milagres, e nós vamos ver um milagre extraordinário aqui, antes de vir o milagre, ele estava sempre ensinando. Gente, olha para cá. Já que as multidões estavam perdidas, e grande parte dessas pessoas eram pobres, embora viessem também muitos religiosos e homens de posses também viessem para ouvi-lo,
Não era muito assim mais didático, de repente ele chegar e, ó, tá aqui o seu pão, leva para tua casa, tá aqui o seu peixe, leva embora, tá aqui o seu recurso, pode ir embora, tá resolvido o seu problema. Não. O que ele fazia antes de operar o milagre? O que ele fazia? Ensinava. Olha a importância de eu e você imitarmos o mestre. Nós queremos uma geração transformada, uma sociedade mudada. Sem ensino isso não vai acontecer. O nosso país é órfão de uma visão. Nosso país, nossa sociedade, uma sociedade órfã de problemas gravíssimos com identidade, com propósito, com paternidade. Sim ou não? O que as pessoas mais precisam? Ensino, educação. Verdade ou não? Para as mais diversas áreas do conhecimento. O que ele fazia antes do milagre? Ensinava. Porque eu vou te falar, o que ativa o sobrenatural é a palavra liberada. Antes de acontecer algo, nós temos que engravidar uma atmosfera. E o que engravida, o que gera uma atmosfera é a palavra. Romanos 10:17 diz a palavra assim: que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. Fala comigo todo mundo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. E é por isso que quanto mais você vai ouvindo, aquilo vai introjetando em você a verdade, e aquilo vai abrindo portas dentro de você. Você vai entrando numa linha assim de autoconhecimento, de encontro com Deus. Você vai vendo Ele em você, você vai se vendo nele. Aquilo vai ativando a fé em você. E até que daqui a pouco você ganha fé para o milagre acontecer. Sempre antes de um milagre, Jesus lançava a palavra. Você quer ver as pessoas realizando o extraordinário, você mesmo quer realizar algo que você não fazia antes, ative a palavra no seu coração. Ative a verdade na sua alma. E é isso que vai provocar um governo que você nunca viveu, que você nunca experimentou na sua vida. Ative a verdade. Ele ensinava a multidão. A multidão estava perdida, não tinha rumo, não tinha direção. O homem precisa de 3 coisas para realmente cumprir todo o seu propósito na terra. A Elisa até falou disso aqui agora há pouco. Necessidades básicas do ser humano: ser amado, ser aceito e ser aprovado. Você pode perceber que o próprio Jesus, antes de começar o seu ministério, ele ouviu uma voz do Pai que dizia: esse aí é o meu filho amado. Jesus não fez nenhum milagre, nada. Não ressuscitou um morto, não deu vista a um cego, não desobstruiu o ouvido de nenhum surdo, nunca fez um paralítico andar sem antes ouvir a voz do Pai. Eu posso dar uma boa notícia para você? Nós ficamos às vezes presos demais no nosso perfeccionismo, né? Nós ficamos presos demais em nós mesmos. Deixa eu te contar uma coisa: a voz do Pai na sua vida é o suficiente para você começar o que você tem que começar. A voz de Deus na sua vida é o que você precisa para dar mais um passo. E você não vai ter o segundo passo sem antes dar o primeiro. E o primeiro passo é Ele dizendo para você: já te amei, já te aprovei e já te aceitei, então vai. Ser amado, aceito e aprovado. Aí ele fala assim, ó, verso 35: e quando o dia já estava muito adiantado, seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: esse lugar é deserto, o dia está muito adiantado. Eu tenho para mim que os discursos de Jesus eram longos, as palestras dele eram palestras longas. Eu acredito que os milagres, que assim, as palestras de Jesus eram palestras longas, o discurso era longo. Afinal, quem não gostaria de estar ali para poder ouvir? E aí ele fala assim, ó, verso 36: os discípulos disseram: esse lugar é deserto, o dia está muito adiantado, manda eles embora das regiões ao redor, as aldeias, e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Jesus não ficou com dó da multidão. Vocês estão com fome? Jesus não preocupava com o semblante de gente que estava assim, cansado. Não, e ó, moendo, falando, ensinando. E os discípulos: Jesus, o povo está com fome, deixa o povo ir embora. Manda eles ir para as aldeias deles comprar pão para eles comer, eles estão com fome. Despede-os. Respondendo lhes disse: olha que coisa, Jesus, eles estão com um problema, estão com fome. Ele poderia ter falado assim: tá bom, manda eles embora, cada um para sua casa, se alimentarem. Tinha um problema. Qual era o problema? Estava com fome. Mas ali estava o pão da vida. O que ele falou? Vocês mesmos dão de comer a eles. Estão com fome?
Você consegue notar que você leva uma coisa para Deus e Ele vai e transfere a responsabilidade para nós? Que coisa! A gente chega para Deus e fala: tem um problema no mundo. O que Ele fala? Resolva. Tem uma situação aqui, Jesus, essa família está assim. Ele fala o quê? Então vai lá e soluciona esse problema. Você não entendeu até agora que isso que você faz na sua vida é a resposta que Deus tem para esse mundo? O que você está fazendo agora? Ai, meu Deus do céu, né? Fala assim, ó, eu sou o método de Deus para o mundo. É você. Olha que coisa, Jesus poderia, Ele poderia muito bem, é verdade, deixa que eu vou resolver. Não é assim. Eu percebo na palavra um padrão que todas as vezes que alguém chega para Deus com uma coisa e fala: está aqui um problema, Senhor, o que Ele faz? Tá bom, é com você. Porque se não fosse para ser assim, o que você estaria fazendo aqui? Se não fosse para ser desse jeito, o que eu e você estaríamos fazendo aqui? Bastasse aquele dia que você se encontrou com Ele, Ele tirasse você da terra. Agora Deus deixa você aqui, no meio do caos, para você ser a resposta. Deem vocês mesmos a eles de comer. Uma multidão vai aparecer na sua frente, nessa semana, nesse mês, ao longo desse tempo, vai aparecer na sua frente. O que Ele vai falar para você? Dê você mesmo de comer. Eles vão te entregar alguma coisa. Você vai perceber que nessa pedagogia de Deus, Ele vai te entregar alguma coisa. Usa isso. O que as pessoas geralmente nos entregam? Tempo, energia, problemas, atenção, sim ou não? Usa tudo isso e transforma. Transforma tudo isso. Deem vocês mesmos. E disseram-lhe: devemos ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ele disse: quantos pães vocês têm? Olha que coisa. Tudo que você tem provoca o que você quer. Tudo que você tem provoca o algo mais que você quer experimentar. O que você tem nas mãos? Aí começa a falar com aquela senhora lá de 2 Reis capítulo 4. Quando o profeta chegou na casa dela, ela começou a lamuriar: tua serva não tem nada, tem só um pouquinho aqui de azeite, um pouco de farinha. Eu vou fazer, dá para o meu filho, a gente vai morrer, fazer o quê? É tudo que eu tenho. E é aqui que entra aquele código poderoso. Não é a quantidade do que você tem, é nas mãos de quem você coloca. Olha, realmente tem coisa que nas nossas mãos parece pouco, mas se você for responsável e usar isso da forma certa e colocar nas mãos dele, e as mãos dele em cima das suas mãos, esses poucos pães vão alimentar multidões. Poder das migalhas, o poder dos poucos pães. Deem vocês mesmos de comer. Tem pouco, eu não estou te perguntando quanto que tem, eu só quero saber se você vai usar o que você tem. Eu não estou te perguntando se tem muito ou se tem pouco. Para Ele, muito ou pouco, tanto faz. A questão é, você vai usar o pouco que tem? Gente travada em falar, em ensinar, gente travada em transbordar, gente travada em servir, gente travada em movimentar, se depreciando, se desvalorizando, se subvalorizando. O que eu falo é tão pouco, a minha história. Todo mundo tem uma história. Gente gosta tanto de história porque histórias são tão antigas quanto as pessoas. Isso aqui não serve para nada. Você nunca sabe, você nunca começou a falar e a testar isso. Então começa o quanto antes. Tudo que é disponibilizado, fala comigo assim, ó, tudo que é disponibilizado pode ser multiplicado, mas o que é retido se perde. Dá para você entender que você precisa logo começar a liberar essas coisas? Liberar tudo. 5 pães e 2 peixes, que era o pior inclusive. E ordenou-lhes que se fizessem sentar todos em grupo. Olha a organização sobre a grama verde. E assentaram-se em grupo de 100, de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu o pão. Pegou o pão, levantou. Não foi nem uma oração longa, foi só um graças te dou, Pai. Foi só aquele boot e aquela mentalização, né?
graças eu te dou. Abençoa o pão. Pão que é agradecido, é multiplicado. Não despreza o pouco que você tem. O pouco agradecido é multiplicado. Então o pão que você levanta, parte e agradece, se multiplica. Na cabeça de alguns é só o pão que é alimento. Não, mas pão é alimento para a nossa alma, é satisfação. Abençoou e partiu. E deu aos discípulos, para que os pusessem diante deles. E dividiu os 2 pães. Dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e se fartaram. Abundância. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de peixe. E comeram os pães, quase 5.000 homens. Agora você imagina. Geralmente a palavra sempre se refere a homens. Mas a gente sabe muito bem que mulheres e crianças sempre estão presentes, sim ou não? E então eu imagino que aqui deveria ter mais ou menos umas 15, 20 mil pessoas. Sempre a proporção de mulheres e crianças é muito maior. Então devia ter umas 15 ou 20 mil pessoas. Que multiplicação foi essa? Só que isso aqui é parte da história. Agora eu vou começar a mensagem. Aconteceu um milagre aqui, sim ou não? Aconteceu um sinal. Aconteceu algo extraordinário. Imediatamente, logo em seguida, eles poderiam muito bem ficar ali. Uau, que milagre foi esse? Olha essa multiplicação. Vamos distribuir pão em Israel agora. Vamos abrir uma padaria agora. Jesus, o padeiro, além de carpinteiro, agora é padeiro também. Agora ele multiplica, ele fabrica pães. Nós também vamos abrir um negócio de pães. Não poderia ter sido assim? Vamos abrir um negócio de pães agora. Porque, de verdade, o povo estava com fome. Eles sabiam como trazer pão à existência. Eles poderiam muito bem ter criado um negócio ali. Era muito viável. Tinha um MVP ali, né? Tinha um negócio de pães agora. Vamos agora distribuir pão na nação. Não tem pão. Imediatamente, tão rapidamente aconteceu aquele sinal, aquele milagre. O que a palavra diz? Obrigou. Está escrito exatamente aquilo ali mesmo, é obrigou. Obrigou no grego, no hebraico, em latim, no português, no inglês. O que está escrito ali é obrigou. Rapidamente. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: por que Jesus fez isso? Nós temos uma tendência muito grande em ficar presos demais nas fases. Já percebeu isso? Sejam elas boas ou elas ruins. Já percebi um padrão que nós temos de ficar muito assim, fincados, até naquela celebração. Celebrou? Sai daí. Celebrou? Livre-se disso. Aprendeu uma coisa nova? Livre-se disso o mais rápido possível. Se acessou um lugar diferente, pessoas, gente, experiências novas, sai disso aí logo. Mas já notou que a gente às vezes tem uma tendência de ficar ali o tempo todo, fixado, firmado naquilo. O que Deus está fazendo hoje? Coisa nova. Empurrando você para outras experiências. Obrigou os discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Esse assunto aqui agora era um assunto mais sério um pouco. A multidão estava de um lado, que a multidão sempre vai ficar estática esperando. Me dá. Escuta uma coisa. Essa coisa de infotoxicação, essa coisa de obesidade cerebral, essa coisa de ficar enchendo a cabeça de conhecimento e nunca transmitir, é coisa, sabe de quem? Multidão. Porque a multidão tão logo aprendeu algo, quer aprender de novo, quer continuar aprendendo e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Isso é muito bom. Só que chega uma hora que você tem que ir. Qual que é a próxima novidade? A multidão está esperando. Qual que é o próximo assunto? Qual que é o próximo tema? Qual que é o próximo isso? A multidão está o tempo todo, mas é assim, ó. Enche. Mas a conversa de discípulo é: vai, sai disso aqui, sai rápido. Vamos testar uma coisa diferente hoje? Vamos criar uma experiência nova? Eu confesso para vocês, o meu grande desafio na vida, todos os dias, todas as semanas, é provocar esses novos cenários. Eu vou te dizer, Deus está aqui nessa manhã, Deus está presente entre nós e falando com cada um de nós. Ele está completamente comprometido, disposto a provocar coisas novas na sua vida.
Só que se você não tiver a disposição de se mover para lá, você vai ficar aí preso, estático, acorrentado nas experiências que você já teve, sejam elas boas ou experiências ruins. O grande problema que nós temos, saudosismo. O que é o saudosismo? Nossa, mas aquele tempo. Nossa, mas o ano passado. Nossa, mas há 5 anos eu estava vivendo assim. Em vez de você ser um contador de história, que é muito bom, seja um provocador de novas histórias. Jesus disse, os obrigou. E ele foi para o monte orar. Ele estava na retaguarda, porque esse é o lugar que o Pai tem nas nossas vidas. O Pai fica na retaguarda. Por que Jesus não foi com os discípulos? Por que ele não entrou no barco junto com eles? A mensagem é a seguinte: essa experiência é de vocês. Vocês têm que passar para o outro lado. Vocês têm que ir para lá. Todo falar de Deus conosco, eu posso te afirmar isso. Pessoas constantemente perguntam assim: como que eu posso ter discernimento da voz de Deus? Vou te dar uma pista e um dos sinais de como que Deus fala conosco. Geralmente Deus fala conosco. Um dos sinais é o desprendimento que nós temos que ter de coisas, de pessoas, de lugares e de situações que não vão nos servir para aquele lugar que Ele está apontando as nossas vidas agora. Então o falar de Deus para nós geralmente vai nos levar a um desprendimento. Deus falou comigo, foi revelação, foi uma luz que eu tive, uma visão que eu tive. Sinal, o fruto disso vai ser: você moveu. Você se moveu, você andou. Fiquei parado. Questiono esse falar de Deus na sua vida. Geralmente é um desafio. O diabo fala com você te intimidando, questionando quem você é. As pessoas falam com você de maneira opiniática, te colocando dentro de uma vala do status, dentro de uma bolha. Elas acham coisas a seu respeito. A cultura, a sociedade pensam algo a seu respeito, falam algo a seu respeito. Não é a verdade absoluta. Você mesmo, na sua alma, no seu ego, também tem uma percepção de si. Mas a voz de Deus, ela sempre vai ser uma voz que vai te desafiar. Sempre te desafiar. Deus está falando comigo, você pode ter certeza, sempre vai envolver desafio novo. Jesus obrigou os discípulos a ir para o outro lado. Ele despediu a multidão, foi orar e deixou eles irem. Vão, é com vocês isso aí. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou assim: sai daí e vai caminhando que eu vou te mostrar. Quando Ele chamou Moisés, Ele disse assim: ó, Moisés, você é esse capim seco, esse arbusto, eu sou o fogo queimando em você. Vai libertar o povo. Moisés estava de frente ao mar. Foi celebrada a Páscoa ontem, né? Moisés estava de frente para o mar, com o cajado na mão. Era a ferramenta que ele tinha da autoridade. Tinha uma multidão atrás dele. Moisés agora olhou para Deus e falou: e agora? O que vira, Senhor? O que Deus disse? Manda o povo marchar. Vou te contar uma coisa: o falar de Deus para nós muitas vezes vai ter um seguinte elemento: aparentemente você vai ficar só para tomar decisões. É esquisito isso, mas é um fato. Muitas vezes, para você ser treinado na intimidade com o Senhor, você vai ter que ficar só. E muitas vezes Deus vai permitir você ter até uma sensação da ausência dEle, para você confiar exatamente na palavra que Ele já te disse. E é por isso que quando você carrega uma palavra, essa palavra vai ser o suficiente. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, eu não te falei que você ia libertar o povo? Agora o que você tem nas mãos? Por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Como que o seu governo vai aumentar? Como que a sua capacidade de liderar, governar na terra vai se expandir se você não amadurecer na tomada de decisões quando você for desafiado? Então em alguns momentos você vai ter aquela sensação: cadê Deus? Alguém já teve essa sensação aqui? Alguém já teve? Você foi desafiado. Gente, pois a pressão está muito grande. Tá assim, tá quente demais a pressão. Parece que você está sendo assim, ó. Parece que você está sendo jogado contra a parede. Gente, mas o que é isso? Cadê o Senhor? Cadê Deus? O silêncio dele não significa ausência, não significa indiferença, mas muitas vezes o Senhor se cala. Parece que Ele não está presente, mas Ele está. É porque agora é a hora de você realmente dar ouvidos à palavra que Ele já te deu, à promessa que Ele já te fez.
ele vai. Vão para o outro lado. Vão para o outro lado. O outro lado custa muita coisa. A saída custa. O outro lado custa ainda mais. Sabe por quê? Porque nós queremos ir para o outro lado, levando o antigo. Nós queremos ir para a próxima fase, levando a antiga. Eclesiastes, a palavra diz que tem tempo que é tempo de abraçar, tem tempo que é tempo de desabraçar. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para tudo, e o sábio discerne o tempo e o modo. Nós queremos ir, mas muitas vezes levar o que ficou para trás. Deus quer que você se desprenda de tudo que ficou para trás, até do que é bom, até do que foi maravilhoso, até do que foi extraordinário. Desprenda-se. Estou fazendo coisa nova. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Olha aqui. E o que vai acontecer depois, ao ir para o outro lado? Despediu, foi orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Fico imaginando Jesus assim, ó, os discípulos lá na frente, e ele assim, ó, deixa eu ver o que eles vão fazer. Despediu as multidões. O barco dele estava lá na frente, no meio do mar da Galileia. De um lado e do outro, uma cordilheira de montanhas, um frio terrível, um lugar deserto, e eles no meio do mar, no barco. Fico imaginando a conversa deles, né? O papo deles ali. Gente, Jesus só pode estar doido. Ele enfia a gente numa enrascada dessa e some. Essa missão é dele, esse trabalho é dele, esse ministério é dele. O que nós estamos fazendo aqui? Ele vai cuidar da multidão, alimenta o povo. A gente passa aquele milagre, a gente nem celebra direito, ele já manda a gente vir para cá, para ir para o outro lado. Não, gente, vamos ficar lá um pouco também. Vamos curtir um pouco o rolê ali, da multiplicação dos pães. Fica imaginando o bate-papo deles ali. E à noite, parece que você podia pegar na noite assim, ó, tão densas que eram as trevas. E o barco começou a ser solavancado pelas ondas, que é o que acontece muitas vezes. Um dia desse estava voltando de uma viagem com um amigo, dessa viagem nossa última agora. E aí começou o avião, tem uma turbulência, né? Eu olhei para o lado assim, olhei para ele. Ele olhou assim para a janela, né? Ele falou assim: rapaz, tinha tempo que eu não passava turbulência, viu? Eu falei: não, fica tranquilo, está tudo certo, está tudo bem. O Senhor está conosco aqui. A gente já chegou na nossa casa. Mas realmente começou uns minutos, uns 15 minutos assim do avião, dá aquelas tremidas. Você começa assim: o que está vindo por aí, né? Aí você olha do lado só, você não consegue enxergar nada, aquelas nuvens, aquele negócio tenso assim, raios. Muitas vezes, um dos sinais que Deus falou com você é: tempestades estão por vir. Não quer dizer que a viagem vai ser calma, quer dizer o seguinte: estou presente. Isso faz parte do treinamento também. Nós vamos, começou a ter turbulência, a gente quer voltar. E é por isso que muitas vezes Ele vai nos levar para alguns caminhos, alguns lugares que você não tem alternativa de voltar. Ou você obedece e vive aquilo que Ele separou para você, ou então a sua vida não vai ter mais nenhum sentido aqui. Ele está assim olhando: deixa eu ver o que eles vão fazer agora. Deixa eu ver como que eles vão se sair nessa tempestade. Deixa eu ver como é que eles vão responder nessa tempestade. Tudo é pedagógico. Tudo é Deus nos educando para a fé. Quarta vigília da noite. O vento era contrário. Fala assim todo mundo: o vento era contrário. Não espere que você responda a Deus e os tapinhas nas costas comecem: parabéns pela sua decisão. Isso não vai acontecer. Não espere que alguém venha te dar um abraço: estou tão feliz. Alguns vão fazer isso, pode ter certeza. Mas tem muita gente que vai ficar assim para você, ó. Deixa eu até ver onde é que você vai parar. Porque alguém está esperando que você pare no primeiro obstáculo. Estou falando para pessoas aqui nessa manhã, para governantes, que não vão parar. Não vão parar. Estou falando para homens e mulheres que não vão parar. Não vão parar. Imparáveis. Você não vai parar, você não vai voltar atrás. Tem 40 anos que eu estou deixando para desistir amanhã. Amanhã eu desisto. Hoje não. Hoje você levantou? O medo
de repente deve ter sentado do lado da sua cama. A insegurança, a incerteza, a procrastinação, deve ter sentado do lado da sua cama. Você de repente pegou o seu celular, o seu relógio, foi se arrumar. Talvez você já colocou a mão no queixo assim, ó. Começou a olhar para baixo. De repente tudo isso olhou para você e falou assim, ó: você vai levantar de novo? Você vai mesmo? Você vai acreditar nisso mesmo? De repente uma voz falou para você assim: você acha realmente que você pode fazer alguma diferença no mundo? Não são vozes que nós ouvimos todos os dias? Eu faço um exercício. Eu abro a janela do meu quarto assim. Ah, está chovendo. Ótimo. Se fosse para chover, única e exclusivamente por causa de mim, o meu pai, que acredita em mim, faria isso acontecer. Está um sol. Ótimo. Mateus, mas tem coisa demais. Está chovendo, vai celebrar na chuva. Está quente, celebra o sol. Você está de pé hoje não é porque você acredita em Deus, mas é porque Ele acredita piamente em você. Você vai levantar de novo. Aí você levanta, ergue, faz aquele exercício que você sabe, estufa o seu peito, ergue a sua cabeça, levanta o seu queixo. Estou de pé. Estou de pé para viver o novo. E o pau vai quebrar. E eu vou para cima. Eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima. Ah, mas Mateus, eu estou arrastando. Vai arrastando. Eu estou caminhando lentamente. Vai, assim mesmo. Está doendo. Vai. Todos nós vamos ser condecorados um dia com uma coroa incorruptível. Uns vão chegar lá assim, ensanguentados. Uns vão chegar lá assim, não importa, mas você vai ouvir aquela voz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você vai ouvir essa voz por causa da tua resposta hoje. Você está sendo treinado para governar o universo. Não para. Mas a tempestade está muito grande. Mas escuta, mas e o vento contrário? A voz que falou com você atravessa ventos. A voz que falou com você faz um caminho na tempestade. Tem um profeta lá chamado Naum que ele fala assim, ó: Deus faz o seu caminho na tormenta. Se o alvo é você, não tem nada que pare Deus. Se o alvo é você, Ele atravessa tempestades. Se o alvo é você, Ele atravessa muros, atravessa paredes. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam lá na casa, com medo dos judeus, morrendo de medo dos judeus. Ontem foi o dia da ressurreição, né? Em João 20 diz que os discípulos estavam na casa, morrendo de medo dos judeus. Eles devem ter pensado: se mataram Jesus, o que eles não vão fazer conosco? Vão nos prender, vão nos matar, vão nos dilacerar, vão arrancar nossa cabeça. Eles estavam só esperando a hora. Eles devem ter pensado que qualquer hora um soldado romano bate aqui e prende todo mundo. Eles estavam lá assim, ó, diz a palavra, com medo, aprisionados entre quatro paredes, as portas trancadas. O que a palavra diz? Que Jesus apareceu no meio deles. Ele não bateu na porta, Ele atravessou e apareceu no meio deles. O que ele falou? Primeira coisa: Ei Pedro, hein? Quem diria, hein Pedro? Você, a rocha, a pedra que teve a revelação de quem eu era. Logo você, Pedro. Eu não te falei que você ia me negar? Eu não falei para você, Pedro, que o galo ia cantar antes de você me negar 3 vezes? Jesus disse isso? Que coisa, hein, Tiago? Que papelão, hein? Vocês falaram que queria sentar um do meu lado direito e do meu lado esquerdo do meu reino. Não aguentaram nem eu morrer na cruz. Sumiram todo mundo. Só as mulheres ficaram. Ele falou isso? Não. O que ele falou? Paz seja com vocês. Em outras palavras, sabe aquela conversa nossa da semana passada sobre o reino? Sabe aquela conversa que eu tive com vocês sobre a gente transtornar o mundo? Vocês estão lembrados daquela conversa que eu tive com vocês? Pois é. A cruz, a morte não me parou. Vamos continuar a nossa jornada? Vamos continuar. Vamos continuar. Paz seja com vocês. Olha aqui a tormenta, 4ª vigília da noite, 3 horas da manhã. Você já percebeu que da meia-noite em diante parece que vai ficando tudo calmo, silencioso, vai parando. Parece que você pode, assim, é um silêncio, né? 3 horas da manhã.
aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, um fantasma, e gritaram, porque todos viram e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles. Tinha uma tempestade. O barco, certamente, lá no texto de Mateus diz que as ondas só alavancavam o barco de um lado para outro, ondas gigantescas. Ele vem no meio da tempestade, chega para eles, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele não para com a tempestade. Deus tem umas maneiras de lidar conosco que é bem assim, interessante, né? Ele não fala: tempestade, acalma-te. Vou te contar uma coisa. Tem situações que você passa na vida, desafios que você abraça, pressões que você entra, respostas que você dá. Tem situações que você passa na vida que a gente às vezes fica pensando: Deus vai resolver esse problema. Não vai. A situação você vai resolver, mas com você Ele mesmo vai tratar. O que ele fala? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. A palavra dele para nós sempre é shalom. Eu sou todo completo em você, sou pleno em você. Só olha para mim, eu estou aqui com você. Calma, você pode descansar. Mas tá uma tempestade. Não, deixa a tempestade para lá, a minha presença te basta. Calma, Deus resolve nossas tempestades de dentro, e nós lidamos com as de fora. Não, eu quero que você fale isso comigo. Você ouviu o que eu falei? Fala assim: Deus trabalha nas minhas tempestades de dentro, e eu trato com as de fora. Olha o seu governo acontecendo aí. Isso é autogoverno pleno. Porque quando você sabe que pode contar com a presença dele para lidar com essas tempestades dentro de você, e você resolve, o que são as tempestades de fora? São nada, absolutamente nada. A gente às vezes fica assim: mas o que é isso? É um fantasma isso aí. Como que ele pode aparecer aqui agora, nesse horário? Ele não falou que era para passar para o outro lado? Porque tinha uma missão do outro lado. Por que o vento era contrário? Todo vento contrário que você enfrenta tem a ver com o que você vai encontrar do lado de lá. Toda oposição que você tem, olha isso aqui, gente. Por que todo bloqueio tem a ver com o seu propósito? Todo obstáculo, trava, tudo que quer te prender tem a ver com o que você vai viver na próxima fase. E Deus só vê você na próxima fase. O que ele estava dizendo então, de forma didática, que Jesus estava fazendo? Vocês vão para o outro lado, eu obriguei vocês, vai ter uma tempestade, tem ventos contrários, porque tem gente do outro lado para ser liberta. Toda oposição que você enfrenta tem a ver com a abundância que você vai viver na próxima fase. Então, o obstáculo, ou o inimigo, seja o que for, a falácia, a mentira, o engano, as prisões, os bloqueios, as travas, são só o inimigo sentindo o perfume da essência do seu propósito. Então, Mateus, tem vento demais. Ótimo, bora dançar nessa tempestade. É muito vento contrário. Ótimo. Quando aquele som daquela vara dá aquela cantada, é um negócio. Você esquece, não, pode ir. Eu fico aqui 3 horas para tirar esse bicho de 2 metros de comprimento aqui desse rio. Pode ir. Escuta, você está ouvindo barulho de tempestade? Está ventando muito? Ótimo. Seu barco está aí? Você tirou o barco da beira da praia? Você não é multidão, você está no lago, você está respondendo? Você se sentiu obrigado aí? A voz que te disse: entra no lago, atravessa para o outro lado, vai ter vento, vai ter tempestade, e lá eu vou estar com você. Pode ir, só não volta atrás. Vai para o outro lado, porque esse vento é só um sinal da abundância e do governo que você vai viver do lado de lá. E de quem você vai encontrar do lado de lá? Quem você vai livrar, quem você vai libertar, quem você vai servir, para quem você vai transbordar, com o que você vai multiplicar. Tem a ver com o que você vai viver lá. Fala todo mundo comigo, levanta as mãos todo mundo e fala assim: Deus sempre me vê na próxima fase, e é para lá que eu vou. Eu não vou me render, eu não vou retroceder, eu vou responder, e eu vou chegar do outro lado, e eu vou servir, e eu vou ser um agente de transformação. Dá um brado bem forte onde você está. Oh!